Graça e paz. Nesse momento, iremos dar o início à terceira parte do estudo de demonologia. Nos estudos anteriores, nós analisamos minuciosamente como que Lúcifer, o querubim da guarda ungido, deixou com que o orgulho entrasse em seu coração e paulatinamente corrompesse o seu caminho. Mas, nesse presente estudo, falaremos sobre a rebelião da terça parte dos anjos e o início da grande batalha que ocorreu lá no céu. O orgulho estava agindo no coração de Lúcifer como um mestre paciente e perspicaz, o qual fez acreditar que a posição que ele galgava no céu era muito pequena, perto da grandeza da sua força, sabedoria e beleza. Para ele, o seu posto era semelhante a uma moldura que não podia representar o que realmente ele era. O desejo de ser semelhante a Deus ardia como fogo em seu coração, e o orgulho, que surgiu apenas com um pensamento, havia crescido e com uma força avassaladora o impulsionava à ação. Lúcifer sabia perfeitamente que o louvor e a glória pertencia somente a Deus, pois no uso do seu livre-arbítrio de escolha não havia erros ou engano. O seu livre-arbítrio era feito deliberadamente, em pleno conhecimento. Era um salto consciente, por causa da sua sabedoria elevada. Ele tinha clareza das consequências. Sabia perfeitamente que a partir daquele momento, a sua decisão mudaria o curso da sua história para sempre, pois ele estava escolhendo um caminho de oposição a Deus, e isso o tornaria adversário de Deus para sempre. Mas Lúcifer estava encantado consigo mesmo e queria a qualquer custo ter um reino, um trono, para que fosse louvado e glorificado. O Espírito Santo, por meio do profeta Isaías, revela o desígnio do seu coração. O profeta escreve: Tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías, capítulo 14, do versículo 13 e 14. Mas
para alcançar o seu desígnio, ele precisaria conquistar o coração dos anjos para que o seguissem nessa empreitada, ao qual era implantar o seu reino. Então, começou a elaborar um plano sutil, minuciosamente calculado. Ele iria iniciar indo atrás dos anjos mais próximos, pois conhecia bem os serafins, os querubins e aqueles que compunham o coral celestial, que era regido por ele. Lúcifer começa com palavras suaves que soavam inocência. Suas palavras eram como sementes lançadas ao solo dos corações. O anjo querubim era inteligente, esperava um momento de quietude, longe do trono, onde parecia que a luz era menos intensa, onde as palavras poderiam se fixar melhor. Então, chegando aos anjos, lhes dizia: por que nós, tão magníficos, precisamos servir? Nossa luz é tão brilhante, tão intensa. Por que devemos sempre nos curvar? E diante dessas indagações, as respostas variavam. Alguns anjos rejeitavam essa linha de pensamento, ao passo que outros hesitavam. Lúcifer podia ver o brilho nos olhos de muitos anjos que começavam a desejar o reconhecimento. Ele lembrou-se que o orgulho também poderia nascer em seus corações e rapidamente se fortalecer dentro deles. Assim, expôs para eles o projeto de um novo reino, onde os mais fortes e brilhantes não se curvariam a ninguém, onde a glória seria celebrada individualmente. Quanto mais falavam, mais os anjos ouviam com atenção. Anjos de alta patente começaram a se ver, não como servos, mas como reis e príncipes. Com o tempo, as conversas se tornaram mais ousadas. Ele lhes dizia: por que nossa glória tem que ser contida? Somos belos, fortes, sábios. Não demorou muito para que inúmeros anjos começassem a se afastar de seus postos e olharem para o trono de Deus com novos olhos, questionando se deveriam mesmo continuar servindo e adorando a Deus. Lúcifer sabia que para estabelecer o seu trono precisaria conquistar o máximo de aliados, e para isso precisava dar cada passo perfeitamente calculado.
sabia o poder que havia nas palavras e o efeito que elas causavam nos corações. Por isso, falava com eles suavemente. Suas palavras eram como brisa que dança sobre o mar, porém carregadas de intenções. Todos os dias falava-lhes ao coração, procurando principalmente anjos que, assim como ele, tinham uma alta posição. O querubim da guarda não era mais um condutor de louvores, mas aquele que desejava ardentemente um trono e um reino. Lúcifer percebeu que havia chegado o momento de expor detalhadamente o seu projeto, o qual iria estabelecer um novo reino e que ele seria o Deus que se assentaria no trono. Porém, todos os que o seguissem ganhariam em seu reino uma posição de destaque e também desfrutariam da honra e da glória. Este era o momento em que os anjos iriam usar o livre-arbítrio e decidirem se ficariam com Deus, servindo e adorando o Senhor para sempre, ou se abraçariam o pecado com a sua essência, pois esta seria uma escolha eterna, uma ruptura com Deus. Lúcifer já estava 100% corrompido. A voz do seu coração dizia constantemente em seu interior: vou estabelecer o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Mas e os anjos? A terça parte dos anjos, como diz as Escrituras, com perfeita clareza e com uma definição consciente, escolheram seguir a Lúcifer. E esta foi uma escolha deliberada, com pleno conhecimento de suas consequências. Aceitaram a proposta de Lúcifer. E isso não foi apenas um ato, mas uma postura em se colocarem como rivais de Deus para sempre. Após esta escolha, a porta da graça e da misericórdia se fechou para eles eternamente. O Espírito de Deus se retirou deles para sempre, pois cada anjo era responsável pela sua própria decisão. Lúcifer viu que agora o palco estava preparado e seria o momento de dar o passo principal para a execução do seu projeto. Ele convocaria as legiões de anjos que se aliou a ele
para entrarem numa guerra. Sim, anjos que outrora cantavam para Deus, agora desembainhariam suas espadas flamejantes, armas que foram forjadas de sua própria essência. O céu, que nunca havia conhecido as trevas, viu pela primeira vez o vislumbre do caos. O céu, lugar de perfeita paz e harmonia, estava prestes a se tornar no palco de uma grande batalha. Lúcifer, na frente do seu exército de anjos rebeldes, grita: chegou a hora da conquista. E assim marcharam rumo ao coração do céu. E de repente soou como um trovão por todo o céu o som de trombetas anunciando que pela primeira vez haveria uma guerra. Nesse momento, estamos encerrando a terceira parte desse estudo de demonologia. Em breve estaremos aqui com a quarta parte desse estudo, relatando sobre a grande batalha que houve lá no céu, a queda e a derrota dos anjos rebeldes, como eles estão hoje, o que eles estão fazendo e o que passa na mente dos anjos caídos. Estarei deixando aqui um questionário de perguntas para que você possa memorizar o conteúdo deste estudo.